Wilfred Bion nasceu na Índia em 1897. Seu pai era britânico, engenheiro do serviço público que prestava serviços de irrigação para o governo indiano. Sua mãe era uma mulher simples, dona de casa, de temperamento instável e com mudanças constantes de humor. Referia-se à sua família como um conjunto de amalucados. Tinha uma relação conflituosa com seu pai. Aos 8 anos, mudou-se para a Inglaterra para estudar e morou sozinho no colégio interno, onde foi marcado com amargura pelo rígido e repressor regime escolar da escola. A situação tornara-se mais difícil devido à ausência dos pais, os quais lhe visitavam periodicamente. Aos 19 anos, ingressou nas Forças Armadas, destacando-se pelas suas qualidades desportivas e intelectuais. Bion teve algumas conquistas no campo das ciências humanas, tais quais História Moderna, Licenciatura em Letras, Filosofia, Teologia, Literatura e tinha conhecimentos de linguística e das línguas grega e latina. Dedicou-se ao magistério durante 22 anos, lecionando História e Literatura. Decidiu fazer medicina e tornar-se psicanalista ao entrar em contato com o livro de Freud. Ao lançar-se na psiquiatria, Bion empregou-se na clínica Tavistock, onde encontrou maior afinidade com o grupo de psicanálise. Bion começou a trabalhar com seu primeiro analista, readaptando militares neuróticos de guerra no Hospital Northfield. Pioneiro nas atividades de psicologia de grupo. Aos 48 anos, Bion começou a fazer análise com Klein, nome sugerido por Hickman, seu primeiro analista. A análise com Klein durou cerca de 8 anos, período no qual retomou a sua formação no Instituto de Psicanálise de Londres. Foi também durante este período que foi aceito como membro da Sociedade Britânica de Psicanálise. Visitou o Brasil em diversas oportunidades a convite de seu discípulo e ex-analisando Frank Phillips, onde foi saudado como pai da psicoterapia de grupo. Dono de uma personalidade polêmica, causou profundo impacto nos psicanalistas e na psicanálise moderna, podendo ser considerado um dos inovadores da moderna prática psicanalítica. Bion iniciou suas atividades na psicologia de grupo junto ao seu primeiro analista e agora colega de trabalho, Hickman, no Hospital Northfield. Bion não separava a psicologia individual da grupal. Isso também era característica de Freud. Visava unir as duas, mostrando que a diferença entre elas se dava no aspecto de que há no grupo um campo onde se pode estudar também o comportamento individual. Um exemplo disto foi um método original de sua autoria, no qual ele faria uma seleção de candidatos a oficial de armada através da proposta da realização de uma tarefa através de um grupo sem líder. O objetivo desta tarefa era observar a capacidade de cada um deles em estabelecer interrelacionamentos, como enfrentariam as tensões geradas em si próprios e nos colegas, em frente ao medo de suposto fracasso da tarefa e o desejo da realização pessoal. Devido à guerra, os distúrbios emocionais eram visivelmente percebidos e identificados como a causa das inativações dos militares. O exército necessitava aumentar seu quadro de oficiais, mas, apesar de o número de candidatos ser muito grande, sentia-se necessidade de um método de seleção mais eficaz. Então, a ideia genial surgiu. Bion resolveu utilizar o grupo como método para tal seleção. Sendo então iniciado em 1942 no Hospital Northfield, os experimentos de Bion com grupos. As reuniões aconteciam da seguinte forma. Todos os dias, ele se reunia numa sala com 15 pacientes, na qual
eles iriam discutir a possibilidade da readaptação à vida militar ativamente destes pacientes. O objetivo das reuniões do grupo foi alcançado. Bion conseguiu readaptá-los, constituindo um verdadeiro espírito de grupo. Infelizmente, a experiência só durou 6 semanas, mas apesar de pouco tempo, o Hospital Northfield tornou-se o berço da comunidade terapêutica. Dentre as concepções de Bion sobre dinâmicas de campo grupal, destacaremos as mais clássicas. São elas: espírito de grupo, este caracteriza-se por ter um objetivo comum a todos os componentes, perceber os limites do grupo e das posições e funções do grupo em relação a outros grupos, a capacidade de perder e ganhar membros, a liberdade e a valorização dos subgrupos que se formam, a capacidade de enfrentar a insatisfação interna, a possível oposição do grupo ao surgimento de novas ideias devido à sua tradição, e o compartilhar do grupo e do líder de uma mesma fé. Mentalidade grupal. Todos devem ter unanimidade, um só pensamento e um só objetivo, instituindo-se como uma entidade à parte. Cultura do grupo. Caracteriza-se pelo conflito gerado entre as necessidades da mentalidade grupal e as de cada indivíduo em particular. Valência. Cada indivíduo tende a identificar-se uns com os outros devido aos fatores inconscientes de cada um. Cooperação. Pessoas que vão interagir sobre a proteção da razão, própria do funcionamento de um grupo de trabalho. Grupo de trabalho. Está voltado para os aspectos conscientes de uma determinada tarefa planejada por todos do grupo. Grupo de pressupostos básicos. Os supostos básicos têm seu funcionamento no processo primário do pensamento, obedecendo às leis primordiais do inconsciente dinâmico. Eles ignoram a noção de tempo, da relação causa-efeito, conservando as reações defensivas do ego primitivo contra as ansiedades psicóticas. São 3 as modalidades de supostos básicos descritas por Bion: supostos básicos de dependência, de luta e fuga e de acasalamento. Luta e fuga. O suposto básico de luta e fuga tem um líder tirânico e paranoico. O inconsciente deste grupo está dominado por ansiedades paranoides e, por isso, todo grupo toma uma postura defensiva, lutando contra qualquer situação que gere dificuldades psicológicas, ou fogem dela, criando um inimigo contra o qual se unirão contra ele. Acasalamento. O grupo espera a concepção de uma criança, um Messias, a qual virá para salvá-los de todas as dificuldades. Seu líder tem características messiânicas e místicas, e o grupo é organizado com defesas maníacas. Dependência. Determina que, devido ao funcionamento mais primitivo de todo o grupo, seja eleito por necessidade de um líder carismático, o qual lhes dê proteção, segurança, alimentação material e espiritual. Uma dimensão atávica de grupo. Na década de 70, Bion acrescentou um novo conceito aos supostos básicos. O ser humano tende de uma maneira atávica, hereditária, anterior, a formar famílias, tribos e clãs. O que acontece nas organizações mais antigas, fazendo valer o psiquismo proto-mental, o qual é representado pelos supostos básicos. Grupo de trabalho especializado. Bion também estudou o exército e a igreja, considerando-os 2 grandes grupos. Afirma que a igreja funciona sob o suposto básico de dependência e o exército sob o suposto básico de luta e fuga. Lideranças. Para Bion, o líder surgirá dependendo das necessidades do grupo. Grupo sem líder. Devido à sua experiência com militares, onde aplicou uma dinâmica de grupo sem líder,
Bion pôde obter boas observações, entre elas, a de que a liderança designada não é igual à que surge espontaneamente. E, por fim, um grupo sem nenhum tipo de liderança tende à dissolução. A relação do gênio com o establishment. Bion estudava os grupos de uma ótica da psicologia, ou seja, através da interação do indivíduo com o grupo e com a sociedade. Ele vem a ser um portador de uma ideia inovadora, a qual representará para o grupo uma ameaça. Para enfrentar esta ameaça, ou o grupo o expulsa, ou o aceita, absorvendo suas ideias. O grupo e os mecanismos psicóticos. Bion ligou a dinâmica de grupo à psicose e à relação de objeto parcial. Contratransferência do grupo ao terapeuta. Bion foi dos primeiros psicanalistas a reconhecer a contratransferência como uma identificação projetiva primitiva. Ele também veio a perceber o quanto que esta contratransferência serve como uma bússola empática. As contribuições de Bion começam desde seu pioneirismo em uma série de criações originais. Em relação à dinâmica de grupo, trouxe o melhor entendimento da dinâmica inconsciente dos grupos. Também criou uma tradicional dinâmica de grupo, conhecida como estilo Tavistock. A relação de místico e inovador com establishment ampliou o conhecimento da psicologia dos grandes grupos institucionais, políticos, religiosos e psicanalíticos. Enfim, pode-se dizer que Bion contribuiu muito para o enriquecimento do trabalho grupal.